Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de ciências, né? E o tema da aula de hoje é sobre evolução. Eu coloquei essa imagem aqui porque, embora não esteja realmente escrito evolução, né, com os símbolos padrões, né, que a gente usa para escrever as palavras, nós conseguimos entender, porque nós somos adaptados a entender certos símbolos, né, certos padrões. Isso é muito importante, porque nós somos seres que vivemos em comunidade, né? Em sociedade. Isso é muito importante para a nossa evolução. As ideias de evolução começam nas pessoas, né, nas sociedades, quando elas começam a observar algumas coisas. Por exemplo, nós vamos ver diversos animais, eles têm muita semelhança, ainda mais quando nós vemos o esqueleto deles, aqui no caso mostrando o ser humano e os outros grandes macacos, né? Embora não sejamos tão aparentemente iguais quando olhamos os crânios, né? No caso de um gorila, que ele é bem mais forte, ele se alimenta de vegetais, ele tem que ter uma mandíbula bem forte, né? Mas nós vamos ver que temos muita semelhança. Isso instiga as pessoas a se perguntarem. Quando também nossa sociedade nós temos o cruzamento de várias raças de animais e vamos fazendo seleção artificial, a partir do lobo nós temos uma variedade de forma de animais diferentes, todos da mesma espécie. Isso também é muito intrigante. E aí, quando a gente olha no registro fóssil, a gente vê que as espécies mais antigas, elas têm semelhança com as espécies mais recentes, né? Mas que as mais recentes, elas têm características derivadas das anteriores. Isso também foi fazendo com que fizéssemos mais perguntas, né? Tivéssemos mais dúvidas a respeito disso. Aí, entre o século XVIII e XIX, um naturalista francês, Jean-Baptiste Lamarck, né, ele começou a escrever uma teoria, né, que ele achava que, observando as girafas, que as anteriores elas eram menores e tinham pescoços mais curtos, ele começou a teorizar, hipotetizar que, com o passar do tempo, elas iam tendo a necessidade de esticar o pescoço para alcançar as árvores, e as copas das árvores foram ficando mais altas e elas foram se adaptando a esse ambiente, né? Então, eles passavam essas características para os filhos deles. Isso não é tão provável. Por exemplo, se você perde uma perna, você não vai ter um filho sem perna por conta disso. Mas naquela época, o que ele imaginou já foi interessante. Então, quando nós vamos falar sobre a teoria de Lamarck, nós falamos de lamarckismo, né? Essa hipótese, na verdade, né? Então, se o ambiente sofre modificações, no caso, as copas das árvores foram ficando mais altas, os organismos procuram adaptar-se a ele. Então, tem a lei do uso ou desuso, né? Então, é isso que, conforme o animal vai usando aquele órgão, né, ele vai, no caso aqui, o pescoço vai ficando cada vez mais alto, isso vai sendo passado na transmissão dos caracteres para a geração seguinte. Até então não tinha sido tinha sido publicados os trabalhos de Mendel, então ele não tinha com que se basear, foi o que ele imaginou. Mas tudo isso foi proposto com observação, né? Existem parentes da girafa que vivem ali na África que têm um pescoço mais curto, existem fósseis, então baseado nessas ferramentas, né? Baseado nessas evidências, ele construiu essa sua hipótese, né? Essa sua teoria. Já no século XIX, o Darwin, né, o inglês, que era um naturalista inglês, ele partiu, né, a bordo do navio Beagle numa expedição para estudar diversos ambientes e seres vivos do mundo, né? Então ele partiu da Inglaterra,
foi para as ilhas do Cabo Verde, na África, depois veio para o Brasil, ele passou pela Bahia, Rio de Janeiro, depois foi toda a América do Sul, Uruguai, Argentina, subiu toda a costa do Chile e foi parar nas Ilhas Galápagos. E depois ele foi pela Austrália, Ásia, sul da Ásia, né, do Oceano Índico, passou no sul da África, voltou para o Brasil e foi embora para a Inglaterra. E em todos esses lugares ele fez riquíssimas observações e ele conheceu vários seres vivos nesse caminho e ele juntou todos esses dados. O que mais o intrigou foram os seres vivos que ficam nas Ilhas de Galápagos, que é essa ilha que fica aqui faz parte do país Equador e fica no Oceano Pacífico. E ele viu que vários seres vivos eles são diferentes, mas mesmo assim eles são espécies diferentes, mas são espécies próximas. Em cada ilha eles têm tipos diferentes. No caso aqui, o tentilhões de Galápagos, né, que são esses pássaros, né? Em cada ilha eles vão ter bicos diferentes, né, adaptados para comer diversos tipos para comer inseto, cacto, semente. E essas aves, elas têm por elas serem morfologicamente muito parecidas, é muito provável que elas tenham um ancestral comum. Foi isso que ele se perguntou, né? Se a vida é feita desde o começo da Terra igualzinho, ela nunca sofreu alteração, por que em proximidades geográficas como as Ilhas Galápagos são animais muito próximos e eles são parecidos só com os animais do continente sul-americano? E eles não são parecidos, por exemplo, com os aves que vivem em Cabo Verde, que tem um clima parecido. Então ele começou a se perguntar, com todos os dados que ele coletou na sua viagem, inclusive aqui na América do Sul, ele viu vários fósseis, tanto do Brasil, da Argentina, do Chile, né? Com todos esses dados, ele começou a escrever a sua teoria da evolução. Na verdade, ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, e lá ele foi descrevendo todas essas observações que ele fez. E não somente isso, ele observou muitas outras coisas, em experimentos que ele fez na casa dele. Todas essas anotações levaram ele a concluir a seleção natural, né? No caso de Lamarck, os seres vivos tinham que se adaptar ao ambiente que surgia, né? Mas no caso da seleção natural, o ambiente que seleciona os indivíduos. Se eu tenho uma variedade genética, aqueles genes mais adaptados a determinada condição ecológica é os que vão sobreviver. Por exemplo, existem animais, por exemplo, aqui no caso, os animais que comem insetos, eles vão sobreviver em épocas de seca, que os animais que comem sementes podem não ter acesso, eles podem morrer de fome. Isso aconteceu, isso ele observou. Então esses animais que comem sementes, eles vivem só nas ilhas que tem uma abundância maior de plantas, e os períodos secos não atingem tão severamente. Só que o que significa o mais adaptado é só para aquele momento. Por exemplo, se tem uma erupção vulcânica, alguns animais conseguem sobreviver a esse catástrofe, eles vão sobreviver, mas depois pode ter uma nevasca e esses animais vão morrer. Então, o clima, o ambiente, ele está em constante mudança. Por isso que é muito importante ter a variedade genética numa população. Então, o que vai ser cada vez mais vai sofrer essas mudanças ao longo do tempo são as populações, não é um indivíduo só que vai evoluir, que vai fazer, eu quero evoluir, eu quero me transformar numa outra espécie. Isso não acontece. É a população inteira, ao sofrer pressões do ambiente, alguns indivíduos vão sobreviver e eles vão ter características diferentes depois dessa sobrevivência. Então eles podem dar origem a uma nova espécie.
Por isso que na aula de genética, a todo momento eu estava falando que é muito importante que haja esses alelos, essa diversidade genética em cada população, em cada espécie. É por isso que nós não podemos julgar as pessoas. Então vamos ver alguns exemplos de seleção natural, né? A resistência de bactérias a antibióticos, né? Se eu tomo um antibiótico, vai matar a maioria das bactérias. Pode ser que uma delas consiga sobreviver. E aí ela vai gerar uma nova população totalmente resistente àquele antibiótico. Então não vai servir mais de nada. É por isso que é muito importante a gente tomar o antibiótico receitado pelo médico, porque ele vai saber o tempo certo de matar toda aquela população de bactéria e não sobreviver nenhuma. Se a gente toma no tempo fora do que o médico falou, a gente pode possibilitar o surgimento de bactérias resistentes. Isso já acontece, né? Muita gente toma antibióticos sem receita médica e muita gente toma fora do tempo que o médico determina. Isso é muito perigoso. É muito provável que, se nós não melhorarmos essa indústria dos antibióticos, pode ser que no futuro não haja mais antibióticos para as novas bactérias resistentes. Então tem que manter sempre o estudo, né? E também a gente tem que manter os nossos cuidados. Resistência de insetos a inseticidas. Uma população, de gafanhoto lá, que chegou aquela nuvem de gafanhoto, eles jogaram inseticidas. Alguns deles sobrevivem a esses inseticidas porque eles são resistentes, eles começam a se reproduzir, a próxima nuvem de gafanhoto não vai mais adiantar passar esse inseticida. Isso também acontece. A mesma coisa, algumas pessoas são resistentes ao coronavírus, como vimos, né? Algumas pessoas pegam o coronavírus e não morrem. Isso não quer dizer que elas vão se tornar resistentes na próxima mutação dele, né? Mas nessa linhagem a pessoa conseguiu sobreviver. Coloração de advertência. Então, alguns seres vivos, eles foram tendo essas cores de advertência aqui em cima, por exemplo, os cogumelos, algumas rãs, sapos, pererecas, alguns moluscos, né? Eles têm essa coloração de advertência e evolutivamente essa cor faz com que eles não sejam comidos, né? Porque alguém que já comeu algum desses animais e passou mal, se sobreviveu, ele não vai voltar a comer aquilo. Então, isso favorece muito o surgimento disso, né? Por exemplo, uma rã sem cor, ela vai ser comida, porque ela não vai ser identificada, ela pode ser morta, mas as rãs coloridas, elas vão ser evitadas, porque o animal aprende, tá? Pode ser um pássaro, né? Uma ave, ela vai aprender a não comer mais aqueles animais. Isso acontece também com a borboleta, né? Os animais aprendem a não comê-la, né? O caso aqui embaixo, a monarca, mas eu vou explicar daqui a pouquinho o caso dela. Camuflagem. Camuflagem é quando o animal consegue se esconder. No caso do camaleão, o bicho-folha, tá vendo aqui essa lagartixa aqui, que ela parece uma folha também. O bicho-pau é muito interessante, ele nem parece que é um animal. Então isso é uma camuflagem. Essa é a diferença entre a camuflagem e o mimetismo. O mimetismo, aqui no caso, é o caso da falsa coral, aqui do vice-rei e a monarca. O vice-rei é uma espécie de borboleta totalmente diferente da monarca, mas a monarca, ela é tóxica, né? E essa daqui não é tóxica, mas ela evolutivamente ficou tão parecida com essa, que os animais predadores também evitam, sem ela precisar produzir nenhuma toxina. Isso é muito interessante. E isso é mimetismo. O mimetismo é imitação, é como se você estivesse imitando, né? A mesma coisa a falsa coral. A verdadeira coral, ela é peçonhenta, ela é venenosa. Então nenhum animal vai querer mexer com ela. Ela tem até aquelas cores de alerta. Mas a falsa coral é parecida, olha aqui. Só que a diferença é que na falsa coral, as pintas, as listras pretas encostam nas vermelhas. E na verdadeira, a preta não encosta na vermelha, é a amarela que encosta. Mas na hora do desespero você vai ficar olhando, encosta, não encosta, você sai correndo, né? Então elas são
adaptadas a serem predadas e perturbadas. Por quê? Porque elas são muito parecidas, elas mimetizam. No caso de algumas mariposas, elas parecem ter olhos aqui nas asas, elas lembram até mesmo corujas, outros animais maiores. Então, outros animais vão evitar chegar perto delas, predá-las, e isso foi uma seleção natural. Então, por elas serem evitadas, elas permanecem na população. A população delas permanece. Vamos supor que o ancestral dela não tinha esses olhos, né? A população ancestral não tinha esses olhos nas asas. Uma mutação genética fez com que esses olhos surgissem nas asas. As que tinham olhos eram evitadas a serem comidas, as que não tinham olhos eram comidas, e foi permanecendo na população somente as com os olhos. Por isso essa espécie tem os olhos. Mas não é um olho que vê, é somente um olho para mimetizar. Essa situação aqui também é muito interessante. Ele é até chamado de melanismo industrial, porque isso é graças ao ser humano, né? No ambiente limpo, o tronco das árvores crescia aqui nessa região, nas árvores, os líquens, que são esses fungos, esses organismos aqui que são mistura de fungos e algas, que crescem nos troncos. Então, as mariposas brancas, elas conseguiam se camuflar no meio desses líquens, enquanto as pretas não, então elas eram comidas. Então elas eram muito menores nas populações do que as brancas. Mas devido ao crescimento das indústrias ali na região, os líquens vão desaparecendo, eles não sobrevivem, eles não gostam do ar poluído. Então as cascas das árvores ficaram nuas e ficou muito mais fácil para as borboletas pretas se camuflarem e as brancas ficaram evidentes. Então houve essa diferença. Hoje em dia a população das brancas é bem menor e a da preta é bem maior. Caso contrário acontecia na época em que haviam os líquens na região. Isso nós chamamos de melanismo industrial, porque devido ao surgimento das indústrias aí nessas regiões que ocorreu isso. E isso costuma cair em prova, viu? Prova de vestibular, essas coisas, acaba caindo sobre isso. Mas não é somente a seleção natural que ocorre, também ocorre a seleção sexual. Por exemplo, as fêmeas do pavão, elas preferem aqueles mais exuberantes. Quanto maior toda essa cauda dele, todo esse leque dele aí, quanto mais colorido, elas preferem esses. Só que esses são os alvos mais fáceis dos predadores. No caso, na Índia, os predadores dos pavões são os tigres, né? Então, o fato deles terem essa cauda tão exuberante torna esses pavões mais lentos. Então, eles não conseguem fugir a tempo dos predadores. Só que isso não é uma seleção natural, é uma seleção sexual. A fêmea que escolhe o macho, e por isso que ele é todo desengonçado. Mas ele é bonito, mas ele é desengonçado. Mas no caso, o mais importante, ele sobreviver até o momento de se reproduzir. Depois ele que morra, né? É uma brincadeira, né? Mas é o paradoxo, né, da seleção sexual. Além disso, existem outros fatores que interferem na evolução. Vamos ver daqui a pouco mais para frente. Agora vamos ver evidências da evolução. A seleção artificial é uma evidência da evolução, né? O ser humano consegue selecionar aquelas variedades, por exemplo, de plantas que ele prefere. No caso, a ancestral, que é a mostarda, ela deu origem às diversas plantas. No caso, o brócolis. Tem também aquele outro tipo de brócolis que é mais grossinho que as flores dele, que também é chamado de brocolino. Esse aqui é o brócolis ninja, né? Os repolhos, as couves, couve-flor. Esse daqui é colrado, nunca comi isso, mas tem um caule bem gordinho assim. Essa imagem aqui está colocando um nabo, mas ele não é a mesma espécie, viu, que essas outras aqui.
mas é um parente bem próximo também. Então o ser humano consegue fazer cruzamento entre as plantas e selecioná-las, né? E fazer diversos cultivares diferentes. A mesma coisa acontece também com o milho, né? O ancestral do milho é somente o milho é uma grama, né? Uma gramínea. E a domesticação começou há 7 mil anos lá no México, né? Eles foram desenvolvendo espigas cada vez maiores. Depois, com a chegada dos europeus, eles fizeram as seleções mais aprimoradas que eles já tinham lá, as técnicas do velho mundo, né? E a partir do século XX, né, com o desenvolvimento da biotecnologia, o ser humano foi melhorando cada vez mais o milho, né? Ele é um alimento que produz tão rápido, né? É uma planta bastante produtiva. No caso dos cachorros também que vimos, né? O ser humano começou a domesticar há mais de 10 mil anos os lobos mais dóceis e foi desenvolvendo diversas raças de cachorros, né? Tanto que alguns cachorros pequenos, se for para cruzar com os maiores, nem conseguem, mas embora sejam a mesma espécie. E essa seleção, ela é muito mais veloz do que a seleção natural. Porque a seleção natural, ela demora gerações e gerações, vários séculos e milênios para acontecer, ou até mesmo milhões de anos. Já a seleção artificial, ela é muito mais rápida. Aqui, no caso dos lebistes, que são esses peixes aqui, né, a fêmea, acontece uma seleção artificial, mas a fêmea prefere o macho mais colorido. Então tem uma seleção artificial também meio pendente para a seleção sexual, né? Os machos selvagens, embora eles sejam coloridos, eles não são tão coloridos assim, né? Porque imagine na natureza um peixe assim, ele é rapidamente predado. Outras evidências da evolução são os fósseis, né, que ficam registrados nas rochas. Os âmbares também, né, que são resinas de plantas fossilizadas, mas elas não têm dentro delas espécimes, né, que ficaram grudados nessa resina. Ficam guardados ali para sempre, né? Até mesmo algumas bolhas da atmosfera da época ficam guardadas aqui dentro. E também tem outros tipos de preservação. No caso aqui, espécies mais... Aqui no caso aqui, esse animal que eu estudo, né, que é o tatu gigante, ele tem cerca de 20 mil anos, mas ele não chegou a fossilizar. Aqui é o esqueleto dele. Mas essa espécie não existe mais, ela foi extinta. A mesma coisa os mamutes, né? Eles encontram espécimes assim no gelo, né, que derrete lá o permafrost na Sibéria. Eles acabam encontrando esses animais preservados no gelo. Aqui, embora seja uma espécie que ainda existe, que é a espécie humana, né, são encontradas múmias, né? Mumificação também é uma preservação dos seres vivos. Tudo isso são evidências de evolução, né? E além dos fósseis normais, que são aqueles somatofósseis, que são restos do corpo, nós temos também iquinofósseis, que são marcas que os animais, os seres vivos deixaram no passado. Marcas de pegada, fezes, ovos, urina, né, que é uma marca de urinação de dinossauro, tocas, lembrando que, aqui só nesse caso aqui, tocas, lembrando que os tatus gigantes, né, faziam tocas grandes, né, cabe até uma pessoa lá dentro. Essas são tocas, paleotocas, tocas feitas por esses animais antigos. Também estromatólitos, que são atividades de algas, micro-organismos do passado, eles vão depositando essas camadas aqui ao passar do tempo. Aqui a gente não é o fóssil verdadeiro, é o iquinofóssil, porque é eles que faziam essas estruturas, mas essas estruturas não são eles. Aqui é um trabalho que eu e uma amiga minha, e o meu professor e outra amiga conseguimos fazer aqui. Nós encontramos marcas deixadas na carapaça do tatu, né, feita por invertebrados, no caso relacionada às pulgas, né.
Nós fizemos essa observação também, é um registro. Nós não temos o animal, né, em si, o produtor dessas escavações aqui, mas a gente tem registro do comportamento dele, né? Outra forma de evidência da evolução é a anatomia comparada, né? Nós pegamos animais bem antigos e vamos comparando, né, uns com os outros, tanto fósseis quanto animais que existem hoje em dia, né? Então, partes da nadadeira se desenvolveram em partes do braço dos animais, né? Ou asa, no caso das aves. E tudo fica mais claro quando nós vamos comparar animais muito mais próximos, né? No caso dos humanos e os grandes macacos, ou o cachorro e outros lobos, né? Ou grandes felídeos, quando a gente vai comparar o crânio, os ossos de uma onça com um leão, um tigre, né? São animais próximos. E aí a gente vê que as estruturas morfológicas, ou seja, os ossos, os músculos, são muito parecidos. E tudo fica mais claro também quando a gente observa os fósseis próximos entre eles. E aí a gente consegue ver mesmo, quando a gente compara os genes, a genética, a gente consegue construir até uma árvore filogenética, né? A relação entre esses animais por conta da sua anatomia e da sua genética. Então a gente vê que um chimpanzé é muito próximo do homem. Esses dois são muito próximos dos gorilas, e assim vai, dos orangotangos, gibões, depois os macacos do Velho Mundo, macacos do Novo Mundo, todos esses são primatas, né, macacos, que chamamos de macacos, né? E aí tem os primatas que chamamos de prossimos, né, no caso dos tarsos e os lêmures. Graças a essas distâncias genéticas, nós começamos a saber o quão lá no passado que essas espécies se divergiram. Por exemplo, há mais de 60 milhões de anos tem um ancestral de todos os primatas. Então, quando vamos falar em evolução e vemos essa imagem aqui, ela está toda errada, tá? Não quer dizer que a gente evolui assim numa escala linear. Isso daqui está errado. O mais certo é quando a gente vê que temos ancestrais comuns com os outros animais e podemos construir uma árvore filogenética, né? Então, quando fala, o homem veio do macaco, isso não está correto. O homem tem um ancestral comum com os outros macacos. Podemos ver aqui, a gente tem um ancestral comum, mas não que tenhamos vindo dos macacos. É claro, nossos ancestrais vão ter uma aparência mais distinta da gente, mais parecida com outros, por conta da evolução mesmo. Por exemplo, temos muito menos pelos do que um gorila, né? Então, é provável que se um gorila e um chimpanzé tem pelo, é muito mais provável que o pelo se perdeu aqui nos seres humanos do que o ancestral tinha pelo e os gorilas e os chimpanzés ganharam pelos. Então, a mesma coisa tem a ver com as aves, né? As aves, elas são consideradas dinossauros mesmo. Elas foram os únicos dinossauros que sobreviveram. Elas têm um ancestral comum lá atrás com todos os dinossauros, né? Tanto os herbívoros, mas ela é muito mais próxima dos carnívoros, olha aqui, né? Tanto que elas têm penas, né? E, então podemos considerar as aves dinossauros porque elas estão relacionadas com esses dinossauros aqui, muito menos com esse, mas eles também são dinossauros. E os pterossauros não são dinossauros, tá bom? Eles são um grupo irmão, mas não são dinossauros, assim como os crocodilos não são dinossauros, né? Mas é um grupo irmão desse grupo todo aqui também. Então, quando a gente compara a morfologia dos ossos de fósseis de aves com fósseis de dinossauros e molécula entre aves e crocodilos, nós conseguimos montar esse grupo todo aqui. Então, tudo isso é muito bem basado cientificamente, é tudo bem estudado, tudo bem controlado, tudo baseado em evidências. E tudo isso ajuda a construir a teoria da evolução. Então,
a teoria sintética da evolução, que é o que ela foi, ela pegou, tenta conciliar as ideias sobre seleção natural propostas por Darwin com os fatos da genética. Embora o Darwin e o Mendel tenha sido contemporâneo, os trabalhos de Mendel foram esquecidos por um bom tempo, eles só foram revistos no começo do século XX. Então, coitado do Mendel, ele acabou nem ficando famoso pelo que ele fez enquanto ele estava vivo, só depois de morto. Imagine se o Darwin conseguisse, na época, ter tido acesso a esse trabalho do Mendel, e aí a gente só conseguiu juntar tudo isso no século XX, né? Então, fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população: mutação e permutação. Isso daqui está relacionado ao momento da fecundação. Tá? Fatores que atuam sobre a variedade genética já estabelecida. Migração, isso é muito interessante, o assunto da migração. Deriva genética e seleção natural. Então, são fatores que ficam ali, pressões que ficam agindo para que ocorra a evolução. É claro, algumas mutações surgem, elas são letais, então esses genes não vão permanecer na população. Mas alguns genes sobrevivem e eles vão dar novas características à população. Então, aqui sempre lembrando que a unidade evolutiva é a população. Então, não é um indivíduo somente que vai se transformar no outro, não é isso que ocorre. É a população inteira, ela vai havendo seleções dos genes que estão presentes ali para que ocorra a evolução, que surja uma nova espécie. Por exemplo, lembram do exercício da anemia falciforme, né? Se a pessoa é duplo S, ela tem uma forma bem severa, né? Que a pessoa pode até morrer. A forma branda, né? A S, e a A só tem hemácias normais. Segundo a seleção natural, era para esses genes desaparecerem da população porque eles não são bons, eles são benignos, malignos, aliás. Eles não transportam corretamente oxigênio, então as pessoas vão ter muito problema por conta disso. Mas observando esse mapa aqui, esse gene ele é muito frequente em regiões que são afetadas pela malária, porque a malária funciona como uma seleção natural, porque a malária não gosta de pessoas com o gene S. Então isso, e a pessoa sobrevive, ela não morre de malária, mas ela sobrevive portando o gene S. É tipo assim, não tá bom, mas não tá ruim, sabe? É tipo isso. E é assim que a seleção natural funciona, não é para excelência, é para sobrevivência mesmo. É claro que depois as pessoas que viviam nessas regiões, elas foram migrando para outras regiões do planeta, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem lugares que tem a malária, então isso também fez com que a população se estabelecesse aqui, né? Quando eu falo população, eu estou falando em gene mesmo, não estou falando nem nas pessoas, né? As pessoas foram trazidas para cá e depois elas foram se espalhando. Então, qual a importância dos estudos da evolução? Conhecer a origem das espécies e a história do nosso planeta, né? Isso é muito legal, né? A gente saber a relação entre os seres vivos, né? Quem é parente de quem, como surgiu a vida no nosso planeta, como que era antigamente. Então, isso é importante. Em particular, entender as origens humanas, né? Para a gente saber de onde veio a nossa família, né? Para você saber toda a sua história, né? Isso também dá para saber graças a esses estudos, né? E foi baseado nisso que a gente tem o genoma humano, né? A gente conhece todos os genes da população humana, porque foram feitos esses estudos. Isso é muito importante porque a gente pode estudar doenças, as suas origens, relações com os hospedeiros. Foi por isso que a gente soube toda a história do coronavírus, né? De onde que ele veio, quais são as prováveis origens dele, né? E também o desenvolvimento dos remédios e as vacinas, né? Não somente de vírus, mas de todas as doenças.
A gente pode fazer previsão do comportamento futuro das espécies. E doenças são espécies, né? Então a gente pode saber como que elas vão agir no futuro. A gente pode prever e evitar certos problemas no futuro, né? A gente pode saber casar com outros dados, por exemplo, climáticos. A gente pode saber quais espécies vão entrar em extinção se toda a geleira derreter, né? Quais as doenças podem surgir por conta do aquecimento global. Isso é muito importante também, né? E o desenvolvimento de espécies melhoradas. A gente pode melhorar, o ser humano não faz a seleção artificial, cavalos que correm mais, né? Bois com mais carne, tudo isso graças a esses estudos. E também surgem transgênicos, né? Embora eles sejam vilões, os seres humanos eles têm menos probabilidade de pegar certas doenças, algumas plantas, por conta desse melhoramento genético. Então, todos esses estudos começaram com a curiosidade do Darwin e do Mendel, do Lamarck, lá nos séculos anteriores, e foi parar nisso daqui. Então, a ciência, ela não vem para alguma serventia, né? A gente começa para sanar a nossa curiosidade, mas depois, lá no futuro, tudo aquilo vai ter alguma utilidade, sim, mas a gente não pode negar a ciência básica, né? A pessoa só está com uma curiosidade para observar as estrelas ou os fósseis, né? Isso pode não ter sentido, mas vai ter uma aplicabilidade, sim, no futuro. Foi o que aconteceu com Darwin. Tanto que a teoria da evolução é a única teoria dentro da biologia, assim, bem firmada, né? A gente, quando fala, isso é só uma teoria. Não, uma teoria é algo bem embasado, bem estudado. Foram feitos inúmeros experimentos para poder chegar a essa teoria. Não é algo básico. O que a gente acaba desprezando às vezes é só uma hipótese, tá bom? Essa é a diferença entre hipótese e teoria. Teoria é algo bem consagrado. Resumindo, Lamarck, ele propôs a lei do uso e desuso, né? Os organismos procuram adaptar-se ao ambiente. As teorias de Darwin, também Wallace, que é contemporâneo do Darwin, escreveu as mesmas coisas, fez os mesmos estudos, né? Eles propuseram a seleção natural. O ambiente seleciona os organismos melhor adaptados. A teoria sintética da evolução é a conciliação das ideias sobre a seleção natural com os fatos da genética, né? Considera a população como a unidade evolutiva. Evidências da evolução molecular, né, quando a gente faz a comparação genética, anatomia comparada, fósseis, seleção artificial. Bom, gente, ficou meio longa essa aula, mas é só isso. Espero vocês. Até a próxima. Tchau.